Vamos relembrar aí os sintomas de ceratocone. Fotofobia, dificuldade para ler e dirigir à noite, visão desfocada nas luzes, visão borrada com sombras nas letras e às vezes até diplopia. São sintomas de ceratocone que você tem que pesquisar para você não deixar passar esse paciente. E o diagnóstico diferencial de baixa visão. Você tem que ver se tem cicatriz macular, toxoplasmose, que é muito comum, congênita, e você tem que investigar ambliopia. Você tem que investigar ambliopia, porque pode ser um olho amblíope, você está tratando uma doença em um olho amblíope. Normalmente a visão não melhora. Então, isso aí também é muito importante. Então, são perguntas que não podem faltar no seu exame clínico, na sua anamnese, naquele seu paciente de primeira vez, jovem, primeira década de vida, segunda década de vida, 10, 20 anos, quando começa ali a faixa etária. São 5 perguntas simples, mas a gente não lembra. Esse é o problema. A gente está ali no consultório, no nosso dia a dia, colocamos no automático e a gente se transforma no médico passivo e nós não lembramos de fazer essas perguntas. Isso é despertar para lembrar mesmo que o ceratocone existe. O paciente é jovem, ele tem córnea, ele pode ter ceratocone, porque o ceratocone é a doença degenerativa ectásica mais comum da córnea. Então, e é a principal causa de transplante de córnea no Brasil em pacientes jovens, ainda é o ceratocone. E de acordo com o CBO, todo ano, mais de 150 mil novos casos são diagnosticados. E ainda com estatísticas, de acordo com estatísticas internacionais, para cada 2 casos diagnosticados, outros 3 ficam sem o diagnóstico. Mas pior ainda, olha só, outros 3 ficam sem. Então a gente deixa passar muito ceratocone na nossa porta, no nosso dia a dia, sem despertar. Se você não despertar para essa consciência aí, que o ceratocone está presente, que ele existe, que não é tão raro assim não, que acontece com uma certa frequência, você vai deixar passar, você vai achar que é só astigmatismo, como eu fazia, vai passar um óculos e tchau. Se eu não orientou o paciente, não falou nada, ele, ao invés de ele voltar daqui um ano, que seja, ele volta daqui 3, 4 anos, continua coçando o olho, porque não foi orientado, tem antecedente familiar, você nem pesquisou, então ele volta depois de 3, 4 anos já com ceratocone grave, já com a visão muito ruim, que tem que partir para um procedimento cirúrgico, que está, né, até um transplante de córnea. Então você perdeu ali aquela oportunidade de fazer o diagnóstico precoce. A minha missão, pessoal, é essa. Não é nem a questão de tratamentos, porque tratamentos do ceratocone é importante, sim, mas tem vários nomogramas, você pode escolher um, principalmente de anel, e seguir. Não é nem o tratamento em si, é a questão do diagnóstico precoce e do controle de progressão. É você pegar a doença antes dela provocar baixa de visão, orientar pelo menos, ou já intervir precocemente com o crosslink e fazer o acompanhamento, a prevenção de progressão. Acompanhar esse paciente, que o crosslink ele não dura a vida inteira, ele dura de 5 a 7 anos. Se o paciente é muito jovem, provavelmente ele vai ter que fazer um outro crosslink, mas você tem que fazer esse acompanhamento de progressão para ver se o paciente está evoluindo mal ou não. Se tiver, você repete esse crosslink. Com isso, com essa conduta, a gente consegue evitar que os nossos pacientes evoluam aí para um transplante de córnea, que é uma cirurgia muito invasiva, com riscos de rejeição muito, muito alto durante toda a vida desse paciente. E esse acompanhamento, pessoal, é até os 35, 40 anos. Depois disso, o ceratocone ele sofre uma estabilização espontânea. Então, você não precisa preocupar, não. Então, você não vai ficar com esse paciente o resto da sua vida. Se você deixar ele para o transplante, sim, aí você vai ter esse paciente o resto da sua vida, porque o transplante de córnea pode ter rejeição e o resto da vida e não dura, tem um prazo de validade, né? A gente sabe que o transplante ele tem um prazo de validade. 20 anos, depois disso, começa a dar problema. Então, não é para a vida toda. Então, é evitar os erros, os principais erros que a gente comete ainda, de ignorar aquele paciente jovem que coça o olho, de ignorar aquele paciente que reclama que os óculos estão muito ruim, que não consegue usar, não achar que é só birra.
Não investigar antecedente familiar é outro erro. Principalmente não ter essa postura ativa. Não ter essa postura ativa, ficar só na postura passiva é ruim demais, porque você não consegue pegar o diagnóstico precoce. E você fizer isso aí, o seu paciente é que vai sofrer, porque você vai perder ali o time de fazer o diagnóstico, fazer prevenção, que é o mais importante nesse nosso caso.